Vamos girar. É o momento de seguir para São Luís, capital do Maranhão, onde está Marco Saldanha, da Rádio Timbira. Microfone. Opa, pronto. Saudações colegas de bancada, saudações doutora Jaqueline, uma honra, um prazer, uma boa oportunidade. Somos leigos de uma forma geral, conversamos isso na semana passada com o presidente da SBPC, a dificuldade, a deficiência que temos na questão da ciência, isso dificulta muito a entender esse processo todo. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para a senhora explicar ainda mais sobre a questão do sequenciamento genético. Por exemplo, essas variantes de atenção, a gente ouviu falar na imprensa a variante Manaus, por exemplo, né, que chegou a determinados locais. Quando você faz o sequenciamento de um vírus e ele vai mutando, de que forma você vai monitorando de forma prática, você vai acompanhando, por exemplo, quando eu faço um exame e detecta um tipo de coronavírus, e pode ser que o Marcos Vital, a Carla, tenha outro tipo de coronavírus, como é que isso vai chegando até os laboratórios, até a sociedade médica como um todo, para a gente ir identificando essas tais de cepas e variantes? Olha, existe uma área, né, uma área de atuação hoje no Brasil que é chamada de vigilância genômica. Então a gente tem outras vigilâncias, como a vigilância epidemiológica, mas a vigilância sanitária, mas a gente também tem a vigilância genômica, que é basicamente fazer esse monitoramento dos vírus. Então, como eu havia falado aqui, só para exemplificar, o meu projeto inicial era com dengue. A gente sabe que dengue é endêmico no Brasil. E o primeiro resultado do meu trabalho mostrou que havia uma substituição de linhagem do vírus da dengue 2, que estava causando um maior número de casos no estado de São Paulo. Então, fazendo o processo inverso, normalmente a gente faz uma investigação de um surto ou de um fenômeno diferente do que está acostumado. Quando você tem um aumento muito brusco de casos, como foi o que aconteceu em Manaus, que era uma cidade que a gente já tinha observado, que havia um número muito alto de pessoas que já tinham tido o vírus e que provavelmente deveriam estar imunes, né, ou já deveriam ter desenvolvido anticorpos, a gente ficou alerta para isso. Então, não é comum que uma cidade que já teve 60%, 70% dos indivíduos infectados, de novo esteja aparecendo com uma taxa de casos muito alta, né, um número de casos muito alto. E a partir daí, então, você suspeita de que o vírus pode ter realmente adquirido características diferentes que está conseguindo ultrapassar aquela barreira que foi gerada pela imunidade daqueles indivíduos que já estavam ali. E assim nós, então, começamos a sequenciar os casos de Manaus e a partir daí verificamos que existia sim diferenças, né, nessas sequências baseadas no que estava circulando lá anteriormente. Então, quando você tem uma suspeita desse aumento brusco de casos ou de casos mais graves, normalmente você sequencia e compara com o que vinha acontecendo anteriormente para saber se houve uma mudança aí de variante circulando naquela população, que foi o caso que aconteceu com Manaus, né? As pessoas falam muito, a variante de Manaus, a variante brasileira, aí fica parecendo que é uma coisa específica daquela cidade. Ela, de fato, emergiu em Manaus, foi encontrada no Japão inicialmente, e foi assim que a gente começou o processo de investigação, mas hoje ela já é encontrada no Brasil como um todo, porque ela apresenta realmente uma maior taxa de transmissibilidade e ela conseguiu substituir as linhagens que já circulavam anteriormente. Então, é mais ou menos desse jeito. Se o nosso sistema de vigilância genômica ele fosse mais efetivo, e aí isso depende de políticas públicas, de recursos, de laboratórios realizando esse tipo de vigilância, de monitoramento, a gente conseguiria talvez detectar muito mais cedo, porque você faria um screening, né, uma triagem da população e a proporção que fossem identificando coisas diferentes ou interessantes, ou mesmo alguns casos de vírus que não estavam acostumados a circular naquela população, a gente poderia predizer mais rapidamente. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, né, com a disponibilidade de recursos que a gente tem, a gente só consegue realmente caçar esses focos e trabalhar em cima desses focos, que não é o ideal, mas é o que está, nesse momento, trazendo informações
para a gente poder conter a pandemia.